Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com o retrato do estado em que se encontra a principal via que dá acesso ao Hospital Municipal do Cazanga. Os sinais de degradação no troço aumentam a cada dia e o cenário preocupa os munícipes, com maior destaque para os automobilistas. Além de dificultar a circulação, os moradores da SOMAG e os automobilistas afirmam que a degradação da via de acesso ao Hospital Municipal do Cazanga tem provocado várias doenças e danos nas viaturas e motorizadas há vários anos. Ela se apresenta num estado desdegradado e as águas paradas que têm se registrado por cá têm trazendo muitas doenças aos munícipes. Aqui existia um buraco enorme que os carros só paravam por aqui e voltavam. Nós, o elenco da SOMAG e alguns moradores daqui, reunimos alguns valores e fizemos o trabalho que não é nosso, é do Estado, mas como muitos de nós frequentamos essa via, achamos por melhor acudir a esta situação. O que tem provocado certas inundações nessa via é a água, as paradas do hospital e também a água dos moradores, visto que nós não temos praticamente uma vala de escoamento da água. Nós precisamos ser ouvidos e precisamos praticamente que tenha uma ponte de ligação entre os coordenadores do bairro e entre os moradores, para que nós possamos então melhorar o nosso distrito. As duas maiores provocações são os buracos, a água, danificar os terminais, as rótulas. Então fica complicado. Tanto a direção do Hospital Municipal do Cazanga, vulgo SOMAG, que diariamente atende mais de 300 pacientes, como os utentes que todos os dias passam por esta via e entram nesta unidade hospitalar, estão preocupados com a degradação desta via, que já existe há mais de 6 anos. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades, porque tem provocado vários problemas. Isso está mais de 9 anos com esse problema. Viemos procurar cura, em vez da cura ainda estamos a levar mais ainda a doença do hospital para casa. Muita água, muito lixo, a via principal do hospital está péssima. Por causa da via que está mal, gastamos 300 kwanza no motoqueiro. Aí de volta a 600 kwanza. Como saímos das nossas casas para vir no hospital, é muito difícil. Às vezes temos que dar volta de uma outra rua. Esta via, estamos muito preocupados para ter acesso aqui no serviço, começando primeiro pelos funcionários da saúde e os utentes também em geral. Porque isso aqui envolve o paludismo, muito mosquito, ratos, muitas coisas que acontecem aqui no hospital. Porque os pacientes, antes de entrar no hospital, primeiro pisam nessas águas. E depois de pisar, logo já ele dá acesso no pátio do hospital até dentro do hospital. É isso que estamos a rezar todos os dias, porque uma intervenção de qualquer forma vai ajudar o hospital. A administração municipal do Cazanga promete uma intervenção na via brevemente. Há um programa e a via do Hospital Municipal do Cazanga não foge à realidade. Estudos já foram feitos. Nesta altura estamos à espera que as empresas que lá foram fazer o levantamento nos apresentem os estudos, que era para poder discutirmos sobre os mesmos estudos e encontrar a melhor solução para vermos aquele problema daquela via resolvido. Localizada no distrito urbano do Calauenda e sem iluminação pública, além de dar acesso ao Hospital Municipal do Cazanga, a famosa via da SOMAG é uma estrada estratégica para quem pretende chegar aos Molenvos. Dentro de sensivelmente 2 meses arranca a campanha agrícola 2023-2024 com exigentes desafios na manga. Desafios que passam pela necessidade de alcançar os resultados de produção a nível dos planos traçados pelo Executivo e alinhados para a garantia da segurança alimentar. A agricultura familiar é a base da dieta angolana, sendo responsável pela produção de 79% dos cereais, 92% de raiz e tubérculos e de 90% das leguminosas, congregando 35 fazendas. A Cooperativa Agropecuária do Lombo dedica-se à agricultura familiar, mas nesta altura debate-se com a falta de insumos e outros materiais de apoio. As fazendas, as pequenas propriedades não têm energia elétrica, apesar de estar muito próximas do rio Kwanza e de alguns rios e ribeiros e ribeiras, não têm água disponível nessas propriedades. Trabalhamos com motobombas, que é um dispêndio muito grande, estão sempre a estragar e gastam muito combustível.
e também não temos energia elétrica para poder conservar os produtos. O aumento da produção nacional para a diversificação da economia é um dos objetivos do governo para este ano agrícola. Para a AIA, Associação Industrial de Angola, a agricultura familiar é a fonte para a autossuficiência alimentar. Mas para que tal aconteça, é necessário que o Executivo crie incentivos para os médios produtores. Tínhamos importação de arroz, por exemplo, mas todo o arroz produzido no país era comprado pelo Instituto de Cereais e que ia para a reserva estratégica. Portanto, trigo e arroz nós podemos produzir mais, mas temos que defender através de incentivos muito particulares. Continuo a dizer, não faz sentido pôr imposto industrial na agricultura, muito menos na familiar, nem nas pequenas nem nas grandes empresas. É um erro grave que nós temos e que, por uma certa percepção urbanística de nossos jovens dirigentes, pensam que a agricultura é fácil. A agricultura é muito mais difícil que a indústria. A indústria é um modelo constante, ok? A agricultura tem fases, pluviosidade, clima, solos, correção. E um dos aspectos que nós temos na agricultura familiar, o déficit, é não haver correção de solos. Numa altura em que o governo angolano diz estar voltado para a produção nacional através do Prodese, os camponeses pedem mais flexibilidade das instituições financeiras e bancárias, com vista a responder às principais necessidades dos pequenos e médios produtores. A banca ser mais flexível, criar produtos que realmente vão ao encontro da necessidade do pequeno e médio produtor. O governo fazer chegar é difícil, Angola é grande, o governo também tem feito um esforço grande nessa área, mas o governo trabalhar mais que esses pequenos produtores, primeiro, prestar conhecimento. O nosso Estado tem que ser regulador, tem que ser primeiro promotor e regulador. Tem que fazer promoção do enriquecimento. Quando se diz que a banca é que tem que financiar quem? O banco vai financiar empresas estruturadas, empresas com histórico e que tenham estabilidade. O banco não pode estar a ser posto em risco. Em 2023, mais de 3 milhões de famílias serão inseridas na campanha agrícola 2023-2024, que arranca dentro de 2 meses. Quem procurou hoje pelos serviços notariais em Luanda não teve dificuldades de ser atendido. Depois dos constrangimentos causados pela greve dos operadores de justiça, os serviços voltaram ao normal. Mas o SOJA, o Sindicato dos Oficiais de Justiça, aponta a possibilidade de uma nova greve. As enchentes nas lojas de registro civil é o cenário que se verificou logo nas primeiras horas desta segunda-feira no posto de identificação civil do Kazenga, primeira conservatória do Quinaxixe e na terceira conservatória da Maianga. Depois da greve dos oficiais de justiça de Angola, afetos ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o trabalho voltou à normalidade. Encontrei que estavam em greves. Fiquei sem força, sem esperança, mas como dizem que a esperança costuma morrer, então hoje regressamos novamente e nos falaram que lá não é pela primeira vez, ou tem outros dias, então não, vi aqui, então chegamos até aqui. Sinto feliz, sabendo que vou ter uma identificação. Apesar da retoma dos serviços nos postos de identificação civil de Luanda, alguns utentes reclamam da morosidade no atendimento, facto que os leva muitas vezes a passar a noite nos locais para a obtenção de bilhete de identidade, cédula pessoal, entre outras documentações. Está havendo um bocadinho de morosidade porque já estamos aqui desde as 7 da manhã e podemos ver que da fila do bilhete particularmente só saíram 2 pessoas e já acho que já são 10 horas. É um bocadinho complicado para nós porque temos outros a fazer e se ficarmos aqui vamos deixar de fazer outras coisas e então está a ser mesmo um bocadinho complicado nesse aspecto. Vim levantar a certidão de casamento. Espero que venha levantar o documento, porque o prazo que eles dão
No papel está 10 dias, mas a senhora que atendeu me disse 5 dias. Eu estou meio confuso, já passou os 10 dias úteis, então vou saber se o documento vai estar disponível para se poder levantar. Para registrar a criança tens mesmo que passar aqui à noite, senão se chegares aqui 4, 5 horas já não encontras paga, porque são 15 lugares que ele tem por dia. Né? E também fiz a entrega, ele fez o levantamento do assento, que também isso desde as 6, só levantei agora. Vem às 5h30 da manhã, vem ele fazer o levantamento da cédula. Isso aqui foi metido dia 10 do mês passado. E até agora, nada para nada. Que estou à espera do resultado. Não falam nada, não fazem nada e estamos aqui à espera. Fazer quantos pedidos que eu tenho que fazer no serviço, que é para vir fazer o levantamento da cédula. O secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola garantiu que, na eventualidade de incumprimento dos pontos constantes do caderno reivindicativo, poderá ser convocada a segunda fase da greve. Não havendo qualquer comunicação da parte patronal, da entidade empregadora, nós vamos cumprir os 45 dias. Tão logo termina os 45 dias, vamos paralisar para 15 dias sem serviços mínimos. Todos os dias nós produzimos. Mas estamos a falar de cartórios que arrecadam milhões. Estamos a falar dos guichês que arrecadam milhões. Nós não estamos a exigir o anormal, nós estamos a exigir o normal. Durante os 5 dias consecutivos, a greve do soja paralisou a emissão de bilhetes de identidade, registros de nascimento, cédula, realização de casamentos, bem como reconhecimento de documentação. Ingresso na Universidade Agostinho Neto. Tiveram hoje início os exames de acesso para os candidatos. É a luta pela conquista de uma vaga no universo de mais de 5.000 disponibilizadas. Para o ano, o número de vagas aumentou, mas nem por isso corresponde à demanda. O ano acadêmico 2023-2024 é marcado por muitos desafios. As nossas infraestruturas carecem de melhoria. Estamos a trabalhar como universidade para que a situação se altere e que assim então possamos ter maior espaço para aprendizagem. Esta infraestrutura deve necessariamente ser acompanhada também do aumento do número de docentes, considerando o número de estudantes do presente ano acadêmico, que são 17.000, nós precisávamos de, no mínimo, mais 500 docentes. A coordenadora da Comissão Organizadora dos Exames de Acesso 2023 afirmou que para este ano letivo, cerca de 110.200.000 kwanzas foram arrecadados pelo Estado angolano durante o processo de inscrição à universidade. É isto que a Universidade Agostinho Neto arrecadou. Os exames de acesso é um processo autofinanciado. Isto quer dizer que a universidade não recebe qualquer valor do OGE para custear este processo. Para este ano letivo, as condições de trabalho estão criadas, mas apesar do número reduzido de vagas, alguns cursos tiveram pouca adesão. Que são 5.570 vagas, que parece um número ainda pouco daquilo que tem a ver com a demanda. Ainda assim, a experiência dos anos passados poderão depois indagar-se que ainda sobraram vagas por se preencher. Já são poucas em si. Isso decorre do facto de alguns cursos, como já temos feito referência, terem pouca adesão. E por isso que das 5.570 vagas que temos, não estranhem que depois ainda, mesmo assim, não completemos as nossas vagas com os candidatos que deveriam completar o conjunto do número de vagas que temos. O ingresso à universidade promove significativas mudanças na vida dos indivíduos. Os candidatos enfrentam uma série de desafios pessoais, interpessoais, familiares e institucionais. Já entrei até uma vez numa universidade que eu já frequentei, fiz o primeiro ano, o segundo, só que a questão financeira que teve que parar mesmo, por isso é que vim tentar aqui fazer aqui na UAN, testar para ver se entro. Bem, eu escolhi o curso de comunicação social. Sinceramente foi um sonho desde criança que eu gostaria de trabalhar, talvez televisão, uma rádio, mas ligada à comunicação social. Eu me identifico mais com as telecomunicações. Hoje em dia, posso dizer tipo aqui assim em Angola, né? O mundo das telecomunicações ainda está a nascer. E é com uma expectativa que num futuro próximo, né, depois de surgirem outras empresas, que
Vão precisar também de engenheiros para poder dar também aquele contributo, para poder ajudar no desenvolvimento social, econômico do país. Os exames de acesso à universidade começaram hoje e vão até ao dia 25 de agosto. Para os cursos de licenciatura, a instituição dispõe mais de 5.000 vagas. Angola e Cuba. Acordos que reforçam a cooperação. Em destaque. Daqui a pouco. Agora, há uma nova previsão de crescimento da economia angolana e é da consultora Capital Economics, que na sua revisão prevê uma expansão do produto interno bruto na ordem de 1,3%, com uma inflação prevista acima dos 25% até o fim do próximo ano. A consultora Capital Economics reviu a previsão de crescimento para Angola, tendo antecipado agora um crescimento de 1,3% do produto interno bruto PIB, seguida de estagnação em 2024, com a inflação a rondar acima de 25% no final do ano, uma projeção bem abaixo do consenso dos analistas, que antecipam crescimentos de 2,3% e 3%, respectivamente. Os analistas afirmam ainda que um dos principais riscos para a economia de Angola, principalmente por via da dívida pública, é a queda do valor do Kwanza, que perdeu cerca de 40% face ao dólar no primeiro semestre deste ano, tornando os empréstimos em moeda externa mais caros de suportar. Em novembro deste ano, Angola terá de pagar 2,3 mil milhões de dólares de dívida, alertam os analistas, acrescentando que os avultados volumes de pagamentos não devem ser cumpridos recorrendo a um prolongamento de investimento num contrato de futuros de dívida por causa dos altos juros cobrados atualmente nos mercados internacionais. A desvalorização vai empurrar a balança de pagamentos para uma trajetória mais sustentável, ajudando a reconstruir as reservas em moeda estrangeira, que, apesar de baixas, são suficientes para cumprir os compromissos da dívida no futuro próximo, argumentam os analistas. E seguimos com reações sobre a medida que proíbe a importação de viaturas com data de fabrico acima dos 5 anos. A medida entra em vigor já no fim deste mês, mas a classe empresarial e os munícipes em geral defendem que o Estado devia alargar o tempo em função do contexto atual da economia, que é menos favorável. Até o final deste mês, entra em vigor a proibição de importação de viaturas com mais de 5 anos de fabricação. A medida que anula os anteriores 6 anos surge ao abrigo do Decreto Presidencial 155/20 de 1 de julho e caiu como uma bomba entre os angolanos. É o caso deste jovem que alimenta o sonho de adquirir uma viatura, mas admite que agora ficará tudo mais difícil. Para o pacato cidadão, falo na minha pessoa, é uma medida muito apertada, né? Já era apertada, não é? Ou já é apertada desde a subida do câmbio. Desde que o câmbio deixou de ser 10 mil kwanzas, 100 dólares deixou de ser 10 mil kwanzas, dali perder a oportunidade de comprar um carro no exterior. E aqui as concessionárias vendem num valor muito alto e distante de um cidadão normal como eu. Isso quer dizer, vamos esquecer a oportunidade de ter um carro novo ou carro importado, né? Refira-se que esta medida é vista com desagrado por parte de alguns cidadãos que entendem que a lei vai complicar ainda mais o desenvolvimento do setor ao olhar para a dificuldade que tem sido conseguir divisas para a importação. Não tenho uma viatura ainda, mas tenho conhecimento, né? Em termos de preços, os custos, né? Na minha opinião, deve haver um apoio bancário, todo ele necessário, para que cada cidadão tenha a possibilidade de aderir a esta mesma lei, né? Nesse caso, as viaturas. O sonho do carro próprio, todos nós merecemos, mas para um trabalhador com menos de 100 mil kwanzas para sobreviver, se for um chefe de família e assistir o bem-estar dos seus, eu diria que a alternativa seria, em parceria, colaborando com esta lei, os serviços bancários desenvolverem um crédito automóvel para que então possa
facilitar e ao mesmo tempo desanuviar este afogo que nós sofremos de poder realizar o sonho de carro próprio. Os importadores que não cumprirem a lei serão obrigados a pagar multas pesadas. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres explica que o decreto visa regulamentar a atividade de importação, comércio e assistência técnica de automóveis. Para veículos ligeiros são 5 anos de fabrico, para veículos pesados são 8 anos e para motociclo 3 anos. O decreto vem, de certa forma, impor aqui algumas condições técnicas, digamos, dos equipamentos rodoviários, porque a dada altura observou-se que a maior parte dos importadores, dos cidadãos que se destinavam à aquisição de viaturas no mercado estrangeiro, não poderiam visualizar, observar aquilo que eram as condições técnicas. Estamos aqui a falar também de condições geológicas, bem como a poluição dos emoluentes, que de certa forma também fazem face à própria natureza. Entretanto, o porta-voz da agência acrescenta que os importadores foram consultados antes da decisão ser tomada. Alguns foram consultados sim, por conta de algumas irregularidades que nós observamos no ato das importações, e outros utentes foram informados. E o fim de semana foi marcado pelo encerramento da Expo Willa, edição 2023 da maior bolsa de negócios do sul do país. Que fechou as portas com registro de mais participação internacional em relação às edições anteriores e um volume de negócios acima dos 300 mil milhões de kwanzas. Uma gala de premiação marcou este domingo no Lubango o encerramento da Expo Willa 2023. De entre os vencedores, destaque para o Unitel, que arrebatou o maior prémio do evento, a grande chita de ouro Iquipungo, que foi o vencedor nos municípios. Trabalhamos para tal, estamos a falar da produção nacional, estamos a falar do milho que identifica o nosso município, desde já também conhecido como Terra do Grão Branco. O município de Iquipungo, além do milho, vários cereais, trouxe também o mel, que começa-se a produzir em grande escala no nosso município. Trouxe também o girassol, alguns tubérculos como a batata doce, a batata rena. Trouxemos também algumas hortícolas. Sentimento de dever cumprido, sentimento obviamente de responsabilidade, que nos caracteriza, obviamente, porque nós somos líder no mercado. Reiterar o nosso compromisso de continuar a servir melhor, cada vez mais, os angolanos de Cabinda ao Cunene. É sempre bom quando trabalhamos e o nosso trabalho é reconhecido. E o que temos aqui é o reconhecimento do trabalho, do esforço, da dedicação que o ISP tem estado a dar em prol da formação superior a nível da província da Huila. Na Expo Willa, nós assinamos várias parcerias e uma das parcerias aconteceu diretamente com o Fundo de Garantia, que esteve também aqui conosco. A nossa Seguro também assinamos um memorando. Então, para nós foi interessante. Temos esta grande oportunidade, mas é importante dizer que a maior parte destes jovens vieram no setor do agronegócio, que significa que os jovens já começam a olhar para esse setor como um setor primário. A Expo Willa, na sua 30ª edição, procurou fundamentalmente mostrar a produção nacional, em particular desta região. A Willa Namibe-Cunene tem um potencial agropecuário muito grande e nós procuramos, nesta edição, enfatizar e realçar aquilo de melhor que se faz nestas 3 províncias, ou seja, nesta região. Vamos contar com um grande apoio das outras províncias que também vieram mostrar aquilo que podem produzir, aquilo que podem fazer. Está de volta em informação. O exército sudanês confirmou a morte de centenas de insurgentes. O assunto está em destaque no Compacto Internacional, hoje desenvolvido pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite. Boa noite a si que nos acompanha. O exército sudanês afirmou hoje ter matado combatentes das forças de apoio rápido em novos confrontos que decorreram desde domingo na capital do Sudão, Khartoum. Em comunicado, o exército informou que dentre os mortos, 6 são civis e disseram ainda que as forças de apoio rápido utilizam uma grande quantidade de menores nos seus ataques. Os combates agravaram-se desde domingo perto do complexo de munições do distrito de Al-Shagara, na parte austral da capital.
Outras notas internacionais acompanhem a seguir. O líder da junta militar do Níger, general Abdourahmane Tiani, anunciou que a transição de poder no Níger não irá além dos 3 anos. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, diz que este plano é inaceitável. Abdourahmane Tiani anunciou o plano para a transição de poder depois de uma delegação da CEDEAO ter visitado o Níger num último impulso diplomático antes de decidir se tomará medidas militares contra os novos governantes do país. Ao contrário de uma mediação anterior da África Ocidental, no início de agosto, desta vez os emissários puderam trocar impressões com o general Tiani e também contactar com Mohamed Bazoum, mantido prisioneiro desde o golpe. O comissário para a Segurança e Política da CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, disse que um período de transição máximo de 3 anos é completamente intolerável. Abdel Fattah Moussa disse que a CEDEAO quer que a ordem constitucional seja restaurada o mais rápido possível. Lucy Lebet, de 33 anos, recebeu esta segunda-feira uma sentença rara na lei inglesa pelos crimes cometidos entre junho de 2015 e junho de 2016 no Hospital de Countess of Chester, no Reino Unido, onde trabalhava. Foi condenada à pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelas mortes de recém-nascidos. A enfermeira britânica, alvo de 22 acusações, 7 por homicídio de bebês e 15 por tentativa de homicídio de outros 6, é já retratada como a maior assassina de crianças na história moderna do Reino Unido. O julgamento durou mais de 10 meses, sendo considerado o julgamento por homicídio mais longo do Reino Unido. A enfermeira terá injetado ar nas veias, adicionado insulina à alimentação intravenosa das crianças ou interferido no sistema de intubação para respiração assistida. A morte dos recém-nascidos remonta a junho de 2015 e julho de 2016. O juiz considerou que houve premeditação, cálculo e astúcia nos atos da enfermeira. Os Países Baixos e a Dinamarca, membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, anunciaram que vão doar caças do modelo F-16 à Ucrânia para auxiliar no combate à guerra contra a Rússia. Anunciou neste domingo o primeiro-ministro holandês durante uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a uma base da Força Aérea holandesa no sul do país. Na sexta-feira, os Estados Unidos já haviam autorizado os Países Baixos e a Dinamarca a transferir esses caças de fabricação americana para o exército ucraniano. As primeiras entregas estão previstas para o início de 2024. Uma cooperação de 11 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, começou a treinar pilotos ucranianos em agosto. Segundo as previsões, as tropas estarão prontas para pilotar essas aeronaves de combate no início de 2024. Da atualidade internacional é tudo. Nós estaremos de volta amanhã com mais informações. Kina e Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas informações e bom descanso. Certo. E arranca amanhã na África do Sul a Cimeira dos BRICS. É a 15ª reunião do grupo de países que fazem parte das chamadas economias emergentes. A reunião dos BRICS está marcada em Joanesburgo, capital da África do Sul, começa amanhã e vai até o dia 24 de agosto. O chefe de Estado sul-africano Cyril Ramaphosa confirmou que um dos temas a ser discutido na cimeira é a possível entrada de novos países no BRICS, assunto que a África do Sul apoia. No seu discurso à nação sobre a política externa sul-africana, Cyril Ramaphosa defendeu uma nova ordem mundial mais justa e independente, bem como uma organização das Nações Unidas reformada e representativa. Cyril Ramaphosa disse que 22 países se inscreveram para ingressar no grupo do BRICS e mais de 40 manifestaram interesse. Entre os países africanos interessados em entrar no grupo estão a Etiópia, Egito e Marrocos. Na ocasião, anunciou igualmente a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, na 15ª reunião do BRICS, num dia marcado por muito movimento na cidade de Joanesburgo e fortes medidas de segurança da polícia devido a este importante evento na terra de Nelson Mandela. Recordo que a África do Sul enfrenta um dilema ao sediar a cúpula como membro do Tribunal Penal Internacional, entidade que emitiu o mandado de prisão contra Vladimir Putin em março e teria de prendê-lo caso ele aparecesse na reunião.
Mas, no passado dia 16 de agosto, ficou confirmado que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, vai representar o presidente Vladimir Putin na reunião dos BRICS. Acordos que reforçam os laços de amizade e cooperação entre Angola e Cuba. Esteve hoje no Palácio o presidente cubano Miguel Mário Díaz-Canel. Momento marcado pela assinatura de 3 acordos que reforçam a cooperação entre os dois países nos ramos da saúde, turismo e economia. 3 importantes acordos podem dinamizar as relações diplomáticas e de cooperação entre Angola e Cuba. Tratam-se dos acordos nas áreas da economia, saúde e turismo, rubricados esta segunda-feira em Luanda. Os instrumentos jurídicos que acabamos de assistir, a sua assinatura aqui, vão de encontro a esta pretensão das autoridades angolanas e autoridades cubanas de levantarmos a fasquia no que diz respeito às relações de cooperação económica entre os nossos dois países. Com relações há mais de 4 décadas, os dois países pretendem consolidar os laços de união nessas áreas que acreditam ser impulsionadoras para as economias dos dois Estados. Neste quadro são observadas as zonas francas das duas nações, que são vocacionadas na exportação de formas a trazer incentivos para venda fora do território nacional. Aqui destaca-se a Zona Económica Especial. Na verdade, é um abrir de portas para investidores cubanos em Angola e investidores angolanos em Cuba. E também uma troca de experiência entre empresas angolanas e empresas cubanas. Não é? Estamos aqui a falar de um país que tem uma vasta experiência, não é, em muitos setores e, portanto, o nosso desejo é explorar o setor, a indústria farmacêutica, os laboratórios, para que, de facto, possamos ter indústrias nesses setores dentro da nossa zona e também promover produtos angolanos que podem ser exportados para Cuba. Para Cuba, que nos últimos tempos tem sido assolada por um bloqueio econômico, este passo sagra-se como uma solução para a melhoria do quadro de retenção e os demais problemas que os cubanos enfrentam. Estamos agradecidos também pelo apoio que Angola tem dado à comunidade cubana, principalmente as doações de alimentos e 70 toneladas de medicamentos e insumos que recebemos durante o enfrentamento do incêndio. Os dois países vão abrir novos caminhos no quadro da formação, um dos quais Angola valoriza. Neste sentido, quadros angolanos serão capacitados no ramo da saúde. Recorde que neste setor, a Cuba é um parceiro estratégico de Angola. Pelo país, há uma representação significativa de profissionais que atuam em solo angolano. O novo instrumento jurídico vai voltar as atenções para o campo farmacêutico. Nós temos que investir na capacitação do capital humano angolano, temos que formar os nossos técnicos. Angola já tem uma longa história com Cuba no que diz respeito à formação de quadros e, portanto, a saúde é mais um acordo que foi afirmado agora com a formação dos nossos profissionais de saúde. O novo ciclo de cooperação acontece no momento em que as duas nações se mostram preocupadas em corrigir e colocar ao mesmo nível dos laços de irmandade que remonta da época da Guerra Fria. O primeiro acordo geral de cooperação entre os dois Estados foi assinado em 1976, um ano depois da independência de Angola. E os dois estadistas voltaram a sublinhar a necessidade de solidificar ainda mais os laços históricos de amizade entre os dois. Na ocasião, o presidente João Lourenço foi convidado a participar de uma cimeira do Grupo dos 77, em Havana. A relação Angola e Cuba entra para um novo capítulo, com a vinda pela primeira vez ao nosso país do presidente cubano Miguel Mário Díaz-Canel Bermúdez. Hoje, Miguel Díaz-Canel foi recebido no Palácio Presidencial da Cidade Alta pelo presidente João Lourenço. Os dois estadistas passaram em revista a cooperação entre os dois povos, existente desde 1976. O presidente João Lourenço anunciou na ocasião a sua participação em Havana, Cuba, na cimeira do Grupo dos 77, uma coligação de países fundada em 1964 e destina-se à promoção dos interesses econômicos e coletivos dos membros, assim como criar uma maior capacidade de negociação conjunta. Aceito
realizar dentro de dias a visita a Cuba, tanto correspondendo ao convite que o presidente Miguel Díaz-Canel acaba de me fazer, de estar presente em Havana para participar na cimeira do chamado Grupo dos 77, que Cuba passa a presidir a partir dessa data. Portanto, o presidente Díaz-Canel pode contar com a minha presença e participação ativa nesta cimeira. Sempre será uma oportunidade de continuarmos, portanto, a renovar, digamos, os votos de amizade e de cooperação bilateral entre Angola e Cuba. Na abertura das conversações oficiais entre as delegações dos dois países, o presidente cubano manifestou a vontade de continuar a estreitar os laços de cooperação com Angola nas áreas econômicas, comercial e financeira. Cuba considera Angola como una importante contraparte para acompañarnos en el proceso de actualización de nuestro modelo económico y social. Y esperamos que podamos aprovechar conjuntamente de mejor manera y más eficiente el potencial existente para incrementar el nivel de las relaciones económicas, comerciales y financieras en los ámbitos de la colaboración, las inversiones y el comercio exterior, poniéndolas al nivel de las excelentes e históricas relaciones políticas que tenemos. O chefe de Estado cubano aproveitou a ocasião para reafirmar a vontade do seu povo em consolidar a relação de irmandade e amizade com Angola e agradeceu o carinho dos angolanos para com o povo cubano. Y agradecemos profundamente que ustedes hayan tomado la determinación de honrar con el nombre del general de brigada Raúl Díaz Argüelles a un nuevo hospital que inaugurarán recientemente en la región de Cuanza Sur. Miguel Díaz-Canel está no nosso país desde a tarde do domingo, onde cumpre uma agenda enquadrada no reforço das relações de cooperação econômica entre Angola e Cuba. Terceira e última parte do jornal, ainda no quadro da visita de Estado que efetua o nosso país, Miguel Mário Díaz-Canel foi hoje homenageado no Parlamento. E foi em sessão solene onde o presidente cubano relembrou momentos que foram determinantes para a histórica relação que Angola e Cuba partilham. A jornada do presidente cubano começou com uma deslocação ao Memorial Antônio Agostinho Neto na manhã desta segunda-feira, onde, depois de ter passado pelos diversos compartimentos da instituição, escreveu no livro de honras uma mensagem que destaca a figura de Neto e o seu comprometimento com a libertação de Angola e de África. E no final da tarde, Miguel Díaz-Canel Bermúdez foi homenageado na Casa das Leis durante a realização de uma cerimônia solene. Na ocasião, a presidente da Assembleia Nacional enalteceu os laços de amizade e cooperação existentes entre os dois países. A liberdade e a independência de Angola têm a marca indissolúvel da tenacidade e coragem dos nossos dois povos e custaram o sacrifício dos heróis de ambos os países. Por isso, Angola e Cuba partilham laços históricos indescritíveis, traduzidos pelo calor e a empatia dos nossos povos. O estadista cubano lembrou que o seu país enfrenta imensas dificuldades em consequência do embargo financeiro imposto pelos Estados Unidos da América há mais de 50 anos. Cuba atravessa uma difícil situação socioeconômica devido aos problemas mundiais, mas particularmente afetado pela persistência do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto por mais de 60 anos por sucessivos governos dos Estados Unidos contra Cuba. E aproveito esta ocasião para reiterar o agradecimento a Angola por unir sempre a sua voz na maioria parte do mundo em favor para que cesse o bloqueio econômico financeiro que impõe os Estados Unidos à República de Cuba. Os deputados enalteceram a continuidade da cooperação entre Angola e Cuba. Os dois países podem desenvolver relações de interesse comum para o interesse dos dois países e, tal como a história reza, os cubanos atravessaram fronteiras para vir ajudar o povo angolano. Hoje estão dispostos também a ajudar-nos nesta batalha para o desenvolvimento. Existem áreas específicas onde os dois países podem cooperar
e viemos hoje prestar esta justa homenagem a um povo que não olhou a sacrifícios para prestar a sua solidariedade ao povo angolano. Eu penso que a homenagem, como qualquer um presidente que visita Angola, foi uma boa homenagem. Não poderia deixar de vir aqui à Casa das Leis, a Casa da Democracia, manifestar a sua gratidão, porque também, da mesma forma que o povo cubano ajudou e muito Angola, o povo angolano também em momentos difíceis, como este, por exemplo, que Cuba está a viver, Angola e os angolanos sempre estiveram ao lado de Cuba. São dois povos irmãos e amigos, não podia ser de outra maneira. A agenda do estadista cubano reserva para amanhã uma visita à histórica escola Angola e Cuba, edificada há mais de 30 anos por técnicos cubanos no quadro da cooperação entre as duas nações. O Girassol Jornal começa hoje a emitir uma série de reportagens especiais sobre o funcionamento de algumas das principais unidades industriais do país. E na primeira reportagem de uma série de 5, vamos mostrar como é a dinâmica na fábrica de produtos de plástico na Zona Económica Especial. Empregos gerados e planos de expansão da atividade na perspectiva de fortalecer a economia nacional. A reportagem tem a assinatura do Francisco Soares. Vamos acompanhar. Depois de Angola conquistar a independência, a sua economia apresentava-se próspera, quer devido à existência de exportações consideráveis de produtos agrícolas e minerais, e mesmo de serviços, através de trânsito para o Chaba, antigo Katanga, pelo caminho de ferro de Benguela, devido ao início de um processo de industrialização. O arranque industrial angolano começou nos anos 1960, ainda debaixo do domínio colonial. Passados 63 anos, a indústria angolana está numa nova dinâmica, com jovens a dominarem o setor. O Banco Mundial lista os principais países produtores a cada ano, com base no valor total da produção. Na lista de 2021, Angola tinha a 96ª indústria mais valiosa do mundo, valendo 3,8 bilhões de dólares. Agora, para ver de perto o nosso potencial industrial, viemos à fábrica de plásticos Plasticom, onde conhecemos o Gonçalves, que põe a mão na massa todos os dias, pois conhece cada canto dos compartimentos de produção. Noutros setores temos outras produções, por exemplo, de cesto, de peixe, cesto de roupa, baús e outras coisas mais. Quem também viu a oportunidade de crescer profissionalmente é o operário Timóteo. Ele mexe nesta máquina com botões complicados, mas o resultado final é de tirar o chapéu. Nós pegamos a matéria-prima e o corante, então fazemos uma composição. Depois desta composição, vai para o processo da máquina. As mulheres desempenham os trabalhos braçais mais leves, mas de grande importância. Elas aqui produzem os materiais descartáveis para as festas dos pequeninos. Também tem os talheres, desde faca, garfos, segundo a quantidade que a fábrica fornece ou o cliente pedir. Com uma área de produção de mais de 400 metros quadrados, a Plasticom é líder na produção de plásticos a nível nacional. A fábrica distribui para segmentos como de bebidas, restauração e de uso doméstico. A tecnologia de ponta e máquinas afinadas que a fábrica dispõe ajudam na produção em larga escala. Este ano a Plasticom tem uma série de desafios novos, fez alguns investimentos significativos na produção de pré-formas, na produção de material por sopro, ou seja, de embalagens pequenas para acompanhar o crescimento da indústria alimentar no país. Nós esperamos atingir este ano ainda o volume de 1000 toneladas de plástico transformado. O setor industrial não resiste muito tempo sem exportar. Por isso, quem investe espera algumas facilidades e menos burocracia. Já exportamos alguns produtos, nomeadamente cápsulas, aqui para o Congo.
Mas é um processo difícil, é um processo muito burocrático, que exige pagamentos antecipados e, portanto, torna um bocado difícil o processo em si. Portanto, acho que é algo que poderíamos simplificar e até mesmo algum tipo de benefício fiscal para as empresas que exportam, porque ao exportarmos estamos a trazer moeda estrangeira para o país, estamos a criar riqueza. A preservação do meio ambiente também tem a sua vez e o plástico já usado é reutilizado para a reciclagem. Tentamos usar nos produtos que não têm tanto valor, que não são necessários para o contacto alimentar, portanto incorporamos alguma matéria-prima reciclável. Depois de todo o processo de transformação, é o momento de vender estes lindos e coloridos produtos, com o mercado informal a ser o maior consumidor. Nós temos comerciais que se deslocam às praças, aos centros comerciais, para saber as necessidades do cliente e assim conseguimos distribuir os nossos produtos. Este polo industrial, localizado na Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, já empregou mais de 100 jovens e muitos dos quais encontraram aqui o seu primeiro emprego. O Ministério da Indústria e Comércio contabiliza mais de 8.000 empresas registradas como indústrias transformadoras no país. Até 2020, mais de 6.900 fábricas dividiam-se geograficamente entre 5 províncias, designadamente Luanda, Benguela, Huila, Cabinda e Huambo. Na verdade, nas vésperas da independência, a indústria angolana representava 41% do produto interno bruto. Nota-se, contudo, que por esta época o mal da economia já estava presente, com uma excessiva dependência das matérias-primas para exportação. Na realidade, a indústria transformadora apenas contribuía para cerca de 20% das exportações angolanas, sendo que os principais produtos exportados em 1973 eram o petróleo, café e diamantes. Agora, veremos se chega a vez de produtos feitos de plástico. Termina aqui a edição de segunda-feira do Girassol Jornal, a primeira da semana. Obrigada pela companhia de sempre. Nós vamos regressar amanhã, à mesma hora. Continuação de boa noite. Boa noite.